Vamos à primeira atividade do dia. Será uma mesa de conversa. Gostaria de convidar ao palco para ocupar o seu espaço o moderador Antônio Carlos Simonetti. Participante da mesa, Nivaldo Mundim Júnior, da Hidrautec. Participante da mesa, da Farmatac, o consultor Leandro Fukuda. Do Centro de Citricultura Silvio Moreira, Dr. Fernando Alves de Azevedo. Começa nesse instante a mesa de conversa Manejo de Pomar e Poda. Bom dia a todos, prazer imenso estar com vocês aqui, podendo compartilhar esse momento de esse bate-papo aí, porque é de extrema importância, fruticultura de mesa e sim, questão de qualidade, né? Qualidade, temos que ter toda a tecnologia envolvida e a questão de manejo, né? Tanto manejo manual quanto manejo mecanizado. Então, trouxemos aqui na apresentação, então, o Dr. Fernando a pesquisa, né? Que traz a tecnologia, a questão de colheita, questão de qualidade, manejo do pomar, né? O Leandro Fukuda, mestre em poda, né? Que é uma pessoa renomada, falei em poda, todo mundo lembra do Leandro Fukuda. Júnior, uma pessoa que, acho que é uma das primeiras pessoas que trouxe a podadeira para cá, para São Paulo, aqui, eu, e trouxe, acho que um monte de gente junto, acho. Então, a experiência é feita dentro da fazenda, os acertos e os erros é corrigido e é o sucesso hoje a Hidrautec hoje aqui, né? Então nós temos toda a dedicação de todos com um conjunto todo aqui para que a agricultura nossa siga cada dia mais fortalecida e sustentável. Então, acho que vamos começar aí, né? Vamos falar as boas-vindas aí, a apresentação do tema. A poda é uma prática essencial na agricultura para garantir a produtividade, a sanidade, qualidade dos frutos, longevidade dos pomares. Hoje vamos discutir diferentes técnicas e impactos econômicos e desafio de manejo. Manejo, apresentação das palestras, apresentei todos aí já. Eu acho que podemos começar agora aí, falando com o Leandro, né? A questão das recomendações aí de poda. O que você tem para dizer para nós, Leandro? Vamos falar poda, regiões diferentes, laranja, tangerina, cavalos, irrigado, não irrigado, época de flor da poda, acho que tem tudo de encontro. Obrigado aí a todos. Bom dia a todos. A Farm, a empresa nossa, vou contar um pouco do histórico para falar o que aconteceu com poda ao longo do tempo. Nós, em 2000, decidimos adensar os pomares dos clientes nossos, em cima de 2 estudos, do Dr. Teófilo e do Eduardo Stuck. E por quê? Porque não tinha mais viabilidade econômica nos espaçamentos que nós estávamos, ou a gente ia sair fora do negócio, acabar com a empresa, ou a gente ia tentar mudar a produtividade média desses produtores. Só havia um negócio disponível de pesquisa, era o aumento da densidade. Só que com o aumento da densidade, nós fomos obrigados a falar para esses produtores, nós tínhamos 45 produtores na época, que a gente ia plantar com espaçamento adensado, mas ia ter que trabalhar com poda. E aí, todo mundo na época, os clientes nossos, acabaram aceitando e partiram para os plantios adensados. Mas qual que era o plano nosso? O plano nosso era podar quando essas plantas já estiverem fechadas. Vai crescer, produzir, e depois de fechado a gente vai podar. Aí começou o grande erro nosso. Primeiro erro nosso, assim, que levou a gente a um aprendizado árduo. Isso foi erradíssimo. A gente tinha que manejar essa poda desde cedo. E aí nós enfrentamos por volta de 2004, 2005,
muita dificuldade, porque depois a gente teve, em 2005, 2006, fazer podas intensas. E aí foi grave, porque nas podas intensas você acaba errando muito, porque você perde produtividade. E perdia, na época, bastante produtividade por ter que fazer uma poda intensa. Porque também, na época, a gente não estudou nada de princípio de poda, nada. Não tinha nada na mão. E aí, alguns produtores seguiram fazendo a poda, mesmo tendo perdas, algumas perdas, e alguns não conseguiram suportar e fazer poda. E alguns pomares foram até perder produtividade muito. Então, hoje, nós temos um conhecimento bastante grande de poda, porque a esposa do Danilo, nosso sócio, defendeu tese, a gente fez trabalho para qual que é a melhor época de poda, em 2 variedades, fizemos por 2 anos seguidos as mesmas plantas para calcular perda de produtividade. Então, hoje nós chegamos em todos esses números. E o que a gente vê? Eu acho que não tem mais como a gente conceber, trabalhar com pomar sem podar ele. Pelo menos na nossa visão. Eu vou tomar cuidado com a nossa visão, porque é o seguinte: a agronomia é feita no campo, no momento. Então, eu vou falar muito da nossa experiência, que talvez não seja uma verdade absoluta. A gente tem que tomar cuidado com os outros técnicos que trabalham aí também, que têm o modelo de manejo. Então, hoje, nós trabalhamos com poda o tempo todo. Hoje, os produtores nossos mais antigos já sabem que nós temos uma perda de 170 caixas por hectare, nesses pomares que a gente poda. Eu acho que essa é uma perda natural, por isso que nós temos que ter mais produtividade. E nós temos um projeto hoje, assim, desafiador, que ele foi plantado em 2015, são 1.400 hectares de pera e valência, dentro desses 1.400 hectares, e ele é 5,25 por 2. Sempre que eu levo alguém lá, eu levo alguém não para ver o espaçamento, mas para ver o que nós somos capazes de fazer com poda. Porque ele é um pomar de 5,25, ele tem 1,40 do tronco até na projeção da saia, e trabalha angulado com 20 graus. E esse pomar tem uma produtividade desde o início do ano zero, fazendo média imensa, uma citricultura. Aí vocês falam assim: por que nós não mandamos plantar mais desse jeito? Porque nem todo produtor suporta lidar com um plantio desse. Porque toda vez que ele vai lá fazer poda, ele tem uma perda de laranja, cai no chão. E esse pomar inicialmente era feito 3 podas, e depois hoje está ficando mais velho, está perdendo vigor, é feito 2 podas, mas produtividades altíssimas. Eu acho que aquilo lá é o suprassumo de poda, de manejo de poda. Então, eu acho que poda, e o mais legal de tudo, que eu estava falando para o Júnior, hoje, o sistema de máquina de poda, ele atende o produtor no campo de acordo com as dificuldades que ele tem no campo, para fazer as podas. Tanto é que, se a gente andar o campo aí, a gente vai ver um monte de tipo de máquina que foram desenvolvendo. A parte de máquina, ela desenvolveu muito junto com o manejo de poda. E esse manejo de poda, ele é uma necessidade imensa, pelo menos para nós não tem como. A coisa mais difícil é quando vem um cliente novo e a gente tem que adaptar ele em poda. Aí é difícil, porque quando você começa a poda muito tarde, esses pomares é muito prejudicial. Você cria esqueletamento, dificulta a produtividade, perde o volume de ramo produtivo, porque você tem que intensificar a poda.
Os pomares que são podados frequente, eles são de praxe, a parte de poda. Então, tem uma pergunta aqui, que não sei se já posso responder ela. Então, a ideia é fazer depois do bate-papo, a gente fazer as perguntas, mas se quiser rodar, podemos Tá. rodar. A primeira pergunta aqui é... Podemos levar já, acho que fazer já, e vai ser o tema, já vamos fazendo. Primeira pergunta que... Oi. No caso, então, das perguntas, podíamos rodar já, o Leandro está conversando, já vamos nas perguntas, né? Várias perguntas foram elaboradas aqui, e vamos dar sequência aí no caso. Então, qual que é o momento certo de podar cada variedade, precoce, meia estação e tardia? Bom, a precoce é muito fácil de podar, e eu falo que, porque o produtor, de certo modo, eu brinco que ele até é enganado, porque ele faz a poda lá, fala, ó, eu não derrubei nenhum fruto, mas ele derrubou o ramo que ia dar fruto. E para a cabeça dele, fica o entendimento que não perdeu nada. Mas no momento que a gente poda e tira ramo vegetativo lá, reprodutivo, nós estamos causando uma perda para frente. É que, psicologicamente, é diferente de podar um pomar com fruto. Porque o pomar com fruto, você vê fruto lá no chão, tudo. Então, a gente separa essa resposta aqui, eu separo ela em duas. O pomar que sempre foi podado e o pomar que nunca foi podado. O pomar que sempre foi podado, a gente tem um plano de fevereiro para frente, passar uma poda nele até julho. Por quê? Porque esses pomares já estão esquadrejados, o fruto já migrou para dentro, a produção é interna, e aí a gente faz essa poda muito fácil em qualquer dessas variedades aqui, precoce, meia estação e tardia. O pomar que a gente nunca podou, que é um pomar que a gente vai começar a manejar poda, a gente escolhe sempre a precoce para fazer pós-colheita. A pera, a gente espera ficar pronta, não tem ninguém de indústria não, né, do pessoal da matéria-prima. A gente mistura a pera que está pronta, que a gente poda e cata no chão e mistura com a precoce, manda junto. E a tardia a gente deixa para fazer o ajuste nesse pomar lá na frente, quando o fruto já está pronto, porque aí a gente levanta fruto no chão, da safra que a gente está falando. A gente faz muito isso. E é um negócio difícil, mas lá atrás, há muito tempo lá atrás, a gente nem levantava esses frutos do chão. Aí, se perdesse 30, 40 frutos, a gente não levantava os frutos. Aí o preço mudou de laranja há 2 anos, aí dá para o colhedor pagar o dia dele lá. Então a gente faz isso nos pomares que nunca foram podados. Os pomares que são podados frequentemente, a gente trabalha hoje, em muitos lugares hoje, com duas podas. Uma poda que é essa que eu falo de fevereiro até julho, porque são área irrigada, até junho, julho, a gente acaba uma poda, que passa lá, sempre poda que tira muito pouco, esses frutos estão para dentro, e depois a gente faz uma outra poda 2 meses, que inicia 2 meses a 3 meses depois da colheita, da florada. Por quê? Porque na tese da esposa do Danilo, nós podamos a cada 2 meses Pera-Rio e Ramile, e o tratamento era esse. Camila. 2 meses, a cada 2 meses fazia a poda. O que aconteceu que a gente queria entender? Ramile não teve diferença estatística podando a cada 2 meses lá em qualquer época. A diferença foi muito pequena. A única diferença que teve foi para a testemunha, que a testemunha produziu 200 caixas a mais por hectare. E ainda eu brinco com o Danilo, falo, Danilo, isso é a melhor coisa do mundo que aconteceu. Porque eu via o pessoal falar, poda aumenta a produtividade. Olha, poda faz manutenção de produtividade, melhora a qualidade de fruto, ela tem um monte de benefício.
mas você está tirando ramo reprodutivo. Eu falava para o Danilo, um dia nego vai contestar a poda por isso. Fala, não, eu faço um trabalho, provo que podado produz menos. Bom, a Hamley, graças a Deus, a Hamley já mostrou isso para a gente explicar que nós vamos produzir um pouco menos. E nesse trabalho, na florada da Hamley, foi contado os frutos que posteriormente que eram derrubados no chão nessa poda. A fase que mais derrubou fruto foi a fase depois da florada. Depois da florada, você vai lá, poda, você conta um volume grande de fruto. Estatisticamente, não deu diferença entre os tratamentos, os meses, porque provavelmente alguns frutos desses que eram contados no chão não iam ficar na planta lá. Então, nós acreditamos que no final, assim, estatisticamente foi igual, mas remete a gente a pensar que esses 2 meses depois da florada, eles são um pouco mais agressivos ali na quantidade de chumbinho que fica lá no chão da planta. E aí vamos para a pera. A pera, o que aconteceu? A pera foi feita esses 2 anos, no mesmo tratamento. O diferencial da pera, o que é? Olha que legal. A pera podada produziu mais que a testemunha. Todos os tratamentos de poda produziram acima da testemunha. E, igualzinho a Hamley, teve 2 floradas na pera. A temporona tem as 2 floradas. Os 2 meses, esse poda depois da flor, também derrubou mais chumbinho, contamos mais chumbinho no chão. A gente não... E a pera teve estímulo para a produção. Era um negócio que a gente achava que talvez pera fosse pior. Talvez perdesse um pouco mais, porque tem mais fruto, mas a poda para ela foi um pouco melhor. Então a gente começou a podar. Então, qual que é o critério hoje que nós usamos para nós? Abriu flor, do cotonete para frente, a gente para a poda por 2 meses. Depois a gente retorna a podar de novo. Volta a podar se quiser de novo. E o mais, a gente fala assim, mais longe da última florada e antes da próxima florada, se a gente puder. Mas então a gente alocou que esses 2 meses aí, depois da florada, a gente para a poda em todas as fazendas. É uma época de fazer manutenção, de fazer um monte de coisa. Mas a gente não poda a hora que cai essas pétalas aí, por quê? Porque nesse trabalho mostra que diminui, assim, aumenta a queda de chumbinho no chão. Então a gente tem evitado. Então, por isso que a gente toca a poda, a segunda poda nossa, ou até às vezes aonde faz uma só, né, por causa de máquina, a gente toca ela de fevereiro até fim de junho. Essa é a nossa meta de rodar essa poda até aí. Porque as frutas que estão internas, essa área que eu falei de 1.400 hectares, de 5,25 por 2, está com 10 anos, vai entrar no 11º ano, ela produz só para dentro. E ela foi criada como meta nossa de ter 1,40 do tronco até na projeção da copa só. O resto é área de trabalho ali. E ela é angulada. A gente trabalhou com 20 graus nela. E quando se trabalha com 20 graus, o fruto pesa para dentro da planta. Porque se você trabalhar uma área dessa reto, a tendência é os frutos que der aqui na linha de poda, ficar tudo exposto à máquina. Por isso que a gente angulou essas áreas, mais angulamos com 20 graus, porque sempre que o fruto fazer peso,
tende a entrar para dentro da planta, ficar mais para dentro da planta. Por isso que hoje nós trabalhamos com 20 graus. E a gente parte nos pomares novos, trabalhando com 20 graus. Pomar velho não dá para corrigir. Pomar mais velho, a gente tem que trabalhar com 10 graus, porque a gente não consegue fazer essa correção. Até as máquinas fazem, mas se afeta muito a produção, porque ele já perdeu um pouco de saia. Então, a gente estreita a área de produção lá em cima. Então, assim, por isso que eu falo que não tem receita de bolo, falar assim, olha, isso aqui é o mais certo. Até eu brinco que na Costa Rica eu brinquei com o pessoal lá. O cara falou, o presidente da empresa falou para mim, quanta diária eu posso podar para arrumar os pomares aí? Eu falei, pergunta para o diretor financeiro aí. Por quê? Porque vai ter perda de produtividade. E aí, agora, qual que é o grande erro que todo mundo comete em poda, que eu acho que é o pior? É ir lá, pegar um pomar, fazer uma poda de correção, deixar ele fantástico e passar 2 anos sem podar. Ele vai ficar pior, porque tem uma coisa, quando você poda intenso, poda ramo mais grosso, a tendência é você imprimir mais juvenilidade na planta, ela vai demorar para voltar para produzir, e você vai ficar muito mais agressivo, porque a planta fica muito mais forte. Isso aí é ontogenética. Quanto mais encostado na linha lá do tronco, mais vigor a planta tem. E aí você imprime vigor e não refaz as podas. Antigamente a gente podava um pomar intenso, para vocês verem sobre manejo, podava um pomar intenso e esperava ele formar sozinho. Hoje nós fazemos diferente, nós aprendemos a fazer diferente. Hoje a gente faz uma poda intensa no pomar, daqui 60 a 90 dias, depende de temperatura, de tudo, antes daqueles ramos vegetativos, quando ele rajar só o tronco, o pé dele lá ficar rajado, e ele já ficar redondo, a gente vai lá e faz uma poda nele. Por que que a gente faz isso? Porque ele brota ramo vegetativo, reprodutivo. Porque ele não ele vai formar lá na frente, no ano que vem, ele vai dar os ramos reprodutivos. Então, a gente demorava muito para voltar a produzir com esse pomar. Hoje não. Hoje nós temos aí esse tempo de 90 dias, mas depois faz essa poda, mais uns 5 meses, nós temos ramo maduro e ramo reprodutivo para fazer produção. Por isso que a gente fala da repoda. E hoje muita gente ainda não faz isso. Muita gente deixa ele formar sozinho. Forma sozinho? Mas lógico que forma sozinho. Mas se você fizer isso, você ganha um tempo dentro desse processo de ter bastante ramo reprodutivo depois. Então, 60 dias, 70 dias, vai lá, faz a repoda. E fazemos isso em topo também, que todo mundo reclama, mas o topo, se você deixar ele amadurecer muito o estirão, você vai ter problema. Então, assim, são tudo coisa pequena, que ao longo do tempo a gente acabou indo apanhando tanto, que nós já conseguimos aprender a fazer. Então, assim, poda, se o cara tiver regularidade, frequência, a perda de produção é muito pequena. Você vai ter uma perda de produção muito pequena. Eles falam aqui dos maiores erros, eu acho que é podar e não dar sequência. Até tem fazenda produtor muito grande, que eu comentei esses dias, ele vai ter que crescer a área de poda dele, de acordo com o que ele conseguir crescer de máquina, porque senão não adianta. Vai lá, faz poda, não faz nunca mais, vai ficar pior esse pomar, porque fica mais agressivo. Outra coisa bacana para vocês terem noção aí, nós pegamos um caso de uma fazenda que os pomares podados 3 anos seguidos, tinha perda de produtividade muito, não era pouco. Bom, pegamos
era uma perda muito grande de produtividade, de 1.400.000 caixas para 400. E eu fui fazer um estudo de o que estava acontecendo. O pessoal falava era hormonal, era... Gente, os pomares que perderam produção para valer mesmo, eram os que tinham sido podados 3 anos. Só que esses caras não estavam adubando, fazia 3 anos que eles jogavam lá uma quantidade pequena de adubo. A gente não ia aprender nunca isso aí, porque os clientes nossos adubam muito, não é pouco, adubam muito. E aí eu falei para eles que era o adubo, não era a poda. Mas tem uma consequência muito grave de você não estar nutrindo bem o teu pomar e decidir podar ele intensamente. Se você podar um pomar intenso e que ele foi mal adubado por 3, 4 anos, a tendência é se judiar demais desse pomar. A tendência é ele afundar na produtividade. Se ele estava produzindo mal, vai produzir pior. Então, são duas coisas, nutrição e poda, que elas têm que andar muito junto, porque é uma agressão. Nós estamos tirando o nutriente que está lá dentro da planta, que já está lá na planta, e isso é um negócio que nós, assim, ao longo do tempo, não tinha percebido, porque sempre as adubações eram muito altas, e a gente, então, é um conjunto de coisas que vem dentro da poda aí, mas não tem jeito. Áreas que a gente pega, trabalha poda 2, 3 anos, tem um aumento de produtividade lá na frente. Ela vai produzir mais porque forma mais ramo todo ano, nós precisamos do ramo do ciclo para fazer produtividade, para fazer flor, e essa poda vai estimulando isso. Por isso que hoje nós temos, aonde nós temos máquina, temos trabalhado com 2 podas, 2 penteação, que a gente não chama nem de poda, fala que é 2 penteação por ano, porque são poda muito leve, cada frequência. Inclusive nessa área de 1.400 hectares aí, de 5,25 por 2, trabalha com 2 podas hoje. Já trabalhou com 3. Acho até que não precisava. Mas como também era um negócio fora da casinha, nós pusemos 3 de início. E hoje é 2 podas. Então, sim. Vamos aproveitando o gancho, eu achei. Acho que tudo está no que você está falando, tem nas perguntas, está elaborado tudo que você está falando, né? Quais são os erros mais comuns cometidos pelos produtores ao podar o pomar e a influência da poda vezes o green, como podemos mitigar o risco das infecções após a poda. Então, tá. Acho que... Bom, o que nós fazemos aí quando a gente poda em área com muito pressão de green? A gente tem aplicações preparadas com fisiológico e produto de contato com mais frequência do que o comum daquelas áreas. Por exemplo, uma área que a gente trabalha com 15 dias, com 10 dias, nós vamos passar tudo para semanal, por um período até o broto fazer o alongamento dele. Isso tem levado, de acordo com a região, com temperatura, tem levado aí pelo menos a 3, 4 semanas a gente intensificar o uso de fisiológico, de produto que controla a ninfa, ou ovo, junto com inseticida. Não tem jeito, nós somos obrigados a fazer isso aí. Senão, você está dando um estímulo gigantesco, não podar não é a saída. Eu já vi até nego falar, tem que parar com a poda, porque... Gente, isso aí é manejo. Nós vamos ter que intensificar esse manejo no período lá até o broto fazer maturação. Porque o psilídeo vai lá para botar, porque tem muito ramo novo, e isso aí não tem jeito, vai lá para botar. Eu acho que não é a única, pelo menos até hoje, é a única coisa que nós temos feito, é fazer esse tratamento dessas 4 semanas um pouco mais pesado. Não, beleza. Eu acho que e a última pergunta aqui é a questão, a parte nutricional vezes a poda. O que você recomendaria para a pessoa que vai fazer a parte de poda, ela poderia fazer na parte nutricional para induzir flor, maior número de florada depois de uma poda? Tá.
O pessoal pergunta muito isso. Fala, ó, vou fazer uma poda intensa nesse pomar aqui. Vai esqueletar o pomar, é uma poda de correção. Eu tiro o adubo? Não, se você tirar o adubo, aí nós estamos totalmente numa linha contrária de pensamento. Eu já vi isso. A Citricultura já teve essa ideia lá atrás, há 15 anos, que podava e diminuía o adubo para ela não brotar tão intensa, porque o cara acha que aquele ramo vegetativo é por causa do adubo, aquilo lá é por causa de vigor, porque ele é vegetativo. Eu vejo até o pessoal falar assim, olha, tem um ramo comprido lá, podou um ramo grosso, fala assim, tem excesso de nitrogênio. Eu falo, rapaz, pelo amor de Deus, isso aí o ramo é vegetativo, por isso que ele cresceu nessa intensidade. Eu sei, o nitrogênio está pesando, mas se não crescer, tirar o adubo, então a gente, quando esqueleta muito o pomar, a gente deixa no mínimo 170, 180 quilos de nitrogênio nessa área aí. A gente tira praticamente a quantidade de fruto lá, o adubo para a quantidade de fruto. Então, mas no mínimo 150, 180 quilos de N fica lá, de nitrogênio, para essa planta desenvolver, senão não tem muito sentido. O que nós queremos, na verdade, é que ela tenha a capacidade de reforma o mais rápido possível, pegar esse dinheiro logo de volta. Se a gente não fizer isso, só vai prejudicar essa planta, na verdade. Então, beleza. Ô, Leandro, obrigado pela colaboração aí, é de extrema importância. E depois, se sobrar tempo no final, a gente abre para alguma pergunta aí, vamos dar sequência. Agora, gostaria de passar a palavra aí para o Fernando, né? Fernando é do Centro de Citricultura e tem ajudado bastante na questão da parte da citricultura de mesa aí, né? Tem duas perguntas, Fernando, eu já vou fazer, daí você já trabalha em cima dessas duas perguntas que vai ser, no caso, como a pesquisa sobre poda, sobre contribuir o incremento da qualidade dos frutos cítricos, e de que maneira a pesquisa sobre esse tema pode evoluir no Brasil, falar sobre uma possível parceria da BCM com o Centro de Citricultura para desenvolver a pesquisa sobre poda. Bom dia a todos. Inicialmente agradeço o convite, né, da BCM, o Tony, o Lucas, o Lucato, a Lígia, né, está por aí, agradeço o convite. Não sou especialista em poda, ainda bem que nós temos aqui o Fukuda para nos salvar, né, com certeza não ficarão sem respostas. E muito do que eu ia falar, o Fukuda falou, esse trabalho da Camila, né, que é a esposa do Danilo, né, é bastante citado e é um dos mais completos que a gente tem na literatura. Tem alguns outros que a gente pode comentar. Só para fazer uma introdução, eu acho que eu sou mais da área da pesquisa, mais acadêmico, né? Quando a gente fala em poda, a poda é uma técnica bastante antiga, né? Ela apesar de na citricultura não ser tão usada, hoje aumentou bastante por causa do adensamento, por causa das máquinas, né? Mas é muito usado em fruticultura temperada. Então, tem relatos de poda na Bíblia, se a gente for ver, no Evangelho de São João, tem relatos em videira, limpeza da planta, tirar ramos velhos, fazer uma limpeza para ter uma produtividade melhor. Na Grécia, tem relatos de animais, principalmente ovinos e caprinos, se alimentando de plantas, né, de videiras, e com isso produzindo mais. Então, primeiro, o produtor lá observou, né, que esses animais se alimentavam dessas plantas e, consequentemente, brotava e produzia mais. Aí foi vendo que a poda era interessante. Na Idade Média, na Europa, se alastrou bastante a questão da poda, principalmente em videira e também em oliveiras, né? E depois foi, com a citricultura chegando, depois aí do século XV, século XVI, começou a se fazer um pouco de poda na Europa, né? Nos Estados Unidos, iniciou-se na década de 60 e 70, bastante coisa com poda de topo e a lateral, né, o topping e o redging que eles falam, né, nesse ângulo de 10 a 20 graus que o Leandro falou, mas mais pensando em manter a planta um pouco menor, que eles trabalhavam com espaçamentos bastante largos, então, plantas com 4,5 metros, 5 metros de altura, então, mantendo as plantas menores, né, e uma saia ali, uma camada de meio a 1 metro ali para produção com folha, né? Esses são os trabalhos muito comuns lá nos Estados Unidos.
No Brasil, se a gente for pegar na literatura, a gente não tem muitos trabalhos com poda. Tem esse da Camila, que o Fukuda falou, e com Hamelin e com Pera, que é bem interessante, que mostra que não tem incremento de produção, tem até a perda em alguns casos. E assim, o Fukuda pode até me corrigir, mas lá ela foca que podar no inverno é melhor para essas duas variedades, é o que a gente concorda, né? Porque é um período antes da florada, né? A Hamelin é bem fácil de fazer isso, a Pera por causa de 2 floradas menos. Não tem diferença estatística, mas numericamente dá para ver que se você poda nesse período, você tem ganhos numéricos de produção. Então, é bastante interessante esse trabalho da Camila. Nós aqui do centro, nós não temos muitos trabalhos com poda, não é uma técnica que a gente trabalhou muito, é trabalhoso fazer trabalhos com poda, você precisa de máquina ou você precisa de atividades manuais. O que nós fizemos aqui, entre 2008 e 2013, foi podas de abertura de copa e de limpeza para murcote. Eu tive 2 alunos que foram meus orientados aqui, que trabalhou, um foi na fazenda Água Boa ali do Chimbica, aqui em Aguaí, e a outra foi aqui da família Zanetti, aqui em Araras, também em Murcote. O que nós propomos nesses 2 trabalhos? Fazer uma limpeza de ramos secos, né, da parte interna da copa, esses ramos bem quebradiços, né, no primeiro trabalho. Uma poda manual, bastante trabalhosa, né? Nós fizemos isso por 2 anos. Por quê? Os esporos, os conídeos da alternata, do fungo alternata, que causa a mancha marrom de alternara, eles ficam alojados nesses ramos secos do interior da copa. Então, o Eduardo Feitenberg eu sempre gostei de trabalhar com alternária, né? A Camila Pacheco está aqui, que foi minha aluna de doutorado, trabalhou com alternária, né? Com seleção de variedades. E o Feitenberg falava, trabalha com limpeza do interior da planta, que você vai ver que vai dar um resultado para a alternária. Realmente, esse trabalho mostrou uma redução ali de 30%, 40% na severidade e uma manutenção da produção. A gente não teve perda de produção, porque você não está tirando ramos produtivos, mas é bastante trabalhoso. Na fazenda Água Boa, lá do Chimbica, nós fizemos uma poda mais drástica. Ele disponibilizou alguns funcionários, nós fizemos uma abertura de copa, tirando os ramos ladrões ali do meio da planta, esses ramos que ficam no ângulo ali de 90 graus com o eixo da planta, né? Nós tiramos, abrimos a copa. Foi bastante trabalhoso, e lá deu um resultado muito interessante. A gente conseguiu reduzir 50% a severidade da mancha marrom de alternária em Tângua Murcote. No primeiro ano, a gente não teve perda de produção, manteve a produção, e no segundo ano a gente aumentou a produção em 20%. E nesse experimento, a gente monitorou também a temperatura no interior da copa e a umidade. Então, quando você abre a copa, você aumenta a temperatura no interior da copa e diminui a umidade, porque fica mais ventilado, o que era de se esperar. E a gente colocou algumas plantas iscas, né? A gente pegou plantas de Dance, que são muito suscetíveis, no meio da copa, e depois fomos avaliando os sintomas de alternária nas folhas dessas plantas de Dance. A gente conseguiu também uma redução de 70% dos sintomas de mancha marrom de alternária nas folhas de Dance, nessas plantas mudas colocadas no interior da copa. O que quer dizer? A gente conseguiu retirar o inóculo, uma grande quantidade de inóculo presente da planta, e além de retirar o inóculo, a gente colocou a entrada de luz, a temperatura, a umidade controlada, diminuiu bastante a doença, né? A mancha marrom de alternária, que para os citros de mesa é uma doença muito importante, né? Para Murcote. Então, acho que a maior contribuição do centro, assim, que nós temos publicado, seria esse trabalho com o Murcote, que a gente fez por 5 anos, e realmente dá um resultado bastante interessante. É trabalhoso? Sim, mas você pode começar como o Fukuda falou, a poda, o japonês que é bom trabalhar com poda, né? Eles trabalham com figo, com goiaba. Ela tem que ser uma técnica que você vai fazendo sempre. Você não pode deixar a planta estar fechada para você entrar com a poda. É uma técnica que o fruticultor está muito acostumado a fazer, o citricultor nem tanto, né? Seguindo, a gente fez também um trabalho de abertura de copa em variedades já tolerantes à mancha marrom de alternária. Por exemplo, a tangerina Fremont,
que ela ainda não está no mercado, mas a gente já tem alguns produtores que conhecem essa variedade. Em Capão Bonito, nós também trabalhamos com abertura de copa, e aumentou muito o calibre do fruto, porque você tira os ramos ladrões ali do meio, e a qualidade da fruta, né? A qualidade tanto interna quanto de cor. É trabalhoso, né, fazer esse tipo de poda, mas, como eu disse, se você fazer ela escalonada, né? Acabei de ver o Décio aqui, ó, o Décio já deu algumas palestras para a gente sobre poda, e ele sempre fala que a poda você tem que começar no primeiro ano que você implanta o pomar. Vai tirando aqueles ramos ladrões. Se você faz desde o começo, essa poda mais manual. Depois, lógico, tem que entrar com máquina. Ainda mais com adensamento, não tem como não entrar com as máquinas depois para fazer essa poda. Mas se você faz essa manutenção desde o começo, você consegue ter uma copa mais aberta, né, no formato de taça, e favorece bastante a qualidade da fruta. Quando eu falo qualidade, é menor incidência de doença e também a qualidade interna e de cor. Tem um trabalho também recente, a Camila está aqui, ela participou desse trabalho, com o pessoal do Fundecitos, o Girardi, que encabeçou, tem o David, a Camila, o Renato Bassanese, que foi feito poda em Hamelin, em Valência Americana, nas bordas do talhão, pensando em brotações, poda de topo, pensando em brotação e servirem de plantas iscas para psilídeo. Então, você poda, brota, e eles monitoraram toda a questão das brotações, e aí você aplicaria mais intensivamente essa borda e para ter uma redução da população e do HLB. Pelo que eu li do trabalho, depois a Camila está aí, também vocês podem tirar mais dúvidas com ela, para Hamelin deu um efeito contrário, aumentou greening e aumentou a população, mas pelo que o trabalho fala, eu até tenho uma fala do Girardi numa revista técnica, que o manejo do psilídeo não pode falhar. Se você aumentou brotação, são plantas iscas, você vai ter que intensificar. Então, se tiver alguma falha, e possivelmente teve alguma falha de aplicação, vai ter que fazer aplicações semanais ali, até intervalos menores, para você matar essa população de psilídeo nessas plantas iscas para não ir para dentro. Na Valência Americana, o resultado foi um pouco melhor, eles conseguiram um manejo melhor. Fora isso, a gente não tem um trabalho do pessoal do Rio Grande do Sul, com Valência, num sistema orgânico também. Lá eles tiveram perdas de produção, então o Fukuda falou muito bem, não espere que a poda vai aumentar a sua produção. Se você manter produção, já está ótimo, porque a gente está trabalhando hoje com um sistema adensado. Então, e entrar o quanto antes, a gente até, já viu o Fukuda, já viu o Décio falar, fazer aquela penteada na planta, né? Não deixar ter ramos muito grossos, porque o citros produz naquele ramo do ano, onde tem as gemas finais, que são as gemas que vão dar brotos com flores. Se você entra muito, vai ter só gemas reprodutivas, gemas que vão propagativas, vegetativas. Então vai brotar muito e não vai dar flor, você vai perder produção. Então o segredo é podar o quanto antes e podar pouco. Então até tem algumas aulas que a gente vê de poda que antes de você, o produtor, hoje a gente vai ter o lançamento de uma máquina, o produtor se encanta muito, né, com equipamentos novos e já compra, já adquire, mas o importante é ele pensar por que ele vai podar, o que ele vai podar, quando ele vai podar, depois ele vai para o como. Então, porque às vezes ele está com o pomar já tão fechado que já passou o time de cortar, né? E também outra coisa, falei cortar, né? Cortar não é podar, podar é fazer com sabedoria, olhando os resultados de pesquisa e com assistência técnica. Respondendo também a parceria aí que você perguntou, Tony, é um tema que carece de pesquisa. O que a gente tem hoje foi o que o Fukuda falou, o que eu falei aqui com a Alternária. A gente teve uma reunião com vocês da BCM em junho, e dentre as listas ali a lista que vocês elencaram de temas, a poda está. Então, com certeza, é um tema importante. Para fazer esse trabalho, a gente precisa da parceria de vocês, produtores, e precisamos também da iniciativa privada, de empresas, de máquina, para fazer essa parceria, o governo entrando também com parceria com as agências de fomento. Eu acho que a gente tem hoje uma infinidade de possibilidades com novas combinações copa-porta-enxerto,
com sistema de irrigação, de fertirrigação. Então, hoje, cada pomar ele é único, né? Porque a gente tem combinações novas, adensamento aí no meio, e como o Fukuda falou, a gente não pode parar de adubar, pelo contrário, né? Você tem que, para ter produtividade em tempos de greening, você tem que adubar e bem, né? Então, você vai ter essa concorrência da planta estar crescendo e a necessidade da poda para diminuir um pouco ali, sem diminuir a produtividade. O ideal é manter a produtividade, né? Você não tem que pensar em incrementos. Não, beleza. Agradeço a participação, Fernando. É de extrema importância e, nem falou, parceria vamos ter que fazer para cada dia a gente aperfeiçoar e aprender cada dia mais um com o outro, um ensinando o outro, né? E agora estamos aqui, o Nivaldo Júnior, né? Mais conhecido como Júnior, né? Júnior é da empresa Hidrautec. A Hidrautec está sediada no Paraná, bem na região de Paranavaí, onde está o Suco Prates, né, do pessoal do Pratinha, que ajuda bastante ele no desenvolvimento das máquinas aí, né? Não só das máquinas de podadeira, mas sim também da máquina de plantadeira de citros, que está bem desenvolvida e está prestando serviço de plantar essas mudas. Bom, Júnior, bem-vindo aí. E uma das perguntas que estão aqui no caso, eu sempre que viajo para o mundo afora, a gente sempre fica observando todas as coisas que tem de tecnologia para a citricultura, né? A parte de pulverização, a parte de automação, a parte de poda, principalmente, eu mando muita coisa para o Júnior, tudo que a gente aprende lá fora, né? E o Júnior desenvolveu uma máquina baseada nas máquinas das podadeiras da Califórnia, que eu acabei enviando para ele, que eu achei de extrema importância, que vem de tudo que nós estamos falando, né? Tecnologia, tirar galho de cima da planta, quanto menos galho ficar, galho seco acumula praga, e corte rente, mais eficiente, e todo esse cenário. Então, o que é? Júnior, há novas tecnologias ou máquinas que estão facilitando essa prática? É uma pergunta. A influência de poda na melhoria dos tratos culturais, principalmente na eficiências das pulverizações. Isso tem muito a ver a questão das podas com a eficiência de pulverização. Você pega numa rua que tem 300 plantas a 100 plantas, são 10, 20 plantas que têm uma disformidade de tamanho de plantas. E o que a poda ajuda nesse incremento do controle químico e eficiência da poda? Bom dia. Quero agradecer aí a oportunidade, tá? E a Hidrautec sempre está aí tentando desenvolver algo novo, né? Para a melhoria aí do manejo aí, tá? Mas de antemão, Fernando, você falou de equipamentos aí para poda, para pesquisa. A Hidrautec se coloca à disposição aí com os equipamentos dela, certo? A parte de desenvolvimento, engenharia, o que vocês precisarem, tá? A gente está à disposição de vocês aí, até com fornecimento de equipamentos mesmos aí para vocês fazerem os testes aí, né? Tá? Então a gente se coloca aí à disposição de vocês aí, tá? Bom, indo em encontro aí com o Tony, o Fukuda falou, né? A gente desenvolveu aí um novo equipamento, que é uma máquina multidisco, certo? Que ela tem muita eficiência no corte e uma alta produtividade, tá? E todos os equipamentos que a gente desenvolve, né, é sempre pela necessidade do produtor e dos consultores, né? Conforme os pomares foram adensando, a gente foi mudando os equipamentos para atender pomares adensados, né? Então, hoje a gente tem a esqueletadeira, que nem ele fala, né? Tem máquina de disco, tem a multidisco, a gente tem a plantadora, e para fazer a correção do pomar que o Tony citou aí, né? Tem plantas mais altas, plantas mais baixas, né? E o que traz de benefício, né? Uma pulverização mais assertiva, vai levar o jato aí até o alvo, aonde precisa. Então, essa parte, que nem as outras, a gente faz em cima da necessidade aí dos consultores, né? Que a parte da gente é o desenvolvimento dos equipamentos aí, né?
A gente hoje também está presente lá no Nordeste, lá com o pessoal aí, né? Tem equipamento nosso lá trabalhando com eles, como toda a região lá, na manga, no cacau, no caju, no cupuaçu, na graviola. Então a gente já tem bastante equipamento lá, né? Na maçã, na uva, que a gente desenvolveu agora, junto com a UDESC de Santa Catarina, uma máquina para podar maçã debaixo do telado e para podar uva, certo? Então a gente sempre está procurando o quê? Trazer novas tecnologias que sirvam como ferramenta de melhoria na área produtiva aí de vocês, tá? Esse é o nosso trabalho aí da Hidrautec para ajudar, tá? Não, beleza. Júnior, eu acho que ninguém falou. A máquina, o Júnior é uma máquina nova que o Júnior está lançando, tá? Exclusividade no evento nosso aqui. Essa máquina está aí fora para vocês verem, tá? A gente andando no mundo afora, a máquina mais ou menos baseada em cima do que ele trouxe para nós aí, que nem falou, né? Nós precisamos de uns cortes mais acerteiros e eficiência cada dia mais rendimento operacional, né? E agora, eu agradeço, Júnior, muito obrigado pela participação. Eu, Antônio Carlos Simonetti, como produtor, né? Experiência do produtor, poda vezes qualidade dos frutos, é uma pergunta. A viabilidade da poda manual em laranjas e tangerinas. Aí no caso, vamos falar, nós trabalhamos, né, com laranjas e tangerina, temos bastante tangerina, e vamos adaptando a questão da citricultura vezes green, né, fazendo adensamento de pomares. Saímos do estado de São Paulo, fomos implementar uma citricultura no estado de Minas, e com a cabeça do green aqui no estado de São Paulo, e por fim não foi o mesmo cenário que está acontecendo aqui. Isso demorou tempo, né? Nós estamos com pomares já com 11 anos lá já, e nos plantios 6x2, fomos daqui para lá. Tangerina, Poncã, Morcote, Bahia, Charmute, Folha Murcha. Com o quê? Sempre poda desde o início, que nem falou, né? A poda nossa é condutiva desde o plantio, acertando as varetas que são vegetadas, a uniformidade da pulverização. Nas primeiras vezes que eu comecei poda, uma economia de 30% de produto desperdiçado que não atingia alvo nenhum. Quando você tem a uniformidade da poda, você consegue ajustar a sua máquina, a eficiência é melhor e você acaba desperdiçando menos. Então, isso foi de extrema importância. Aí, nós temos um grupo nosso aqui que todo ano a gente faz visita, que é um Citrus Tour que a gente fala, né? E tudo isso é discutido também no nosso grupo, o que poda está fazendo, o que está fazendo, que está melhor, baixo volume, alto volume, cada dia um aprendizado. Meia poda, aí falou que não é poda drástica, o Leandro falou, então foi aprendendo, hoje é chamada até poda alemão, vamos falar, né? A máquina entra podando meia árvore, praticamente a quase 50 centímetros do tronco, e deixando a outra parte da planta sem fazer nada. Aí começamos a fazer esses estudos aí, e viu que uma poda bem eficiente, num pomar bem fechado, uma poda bem drástica, estava ajudando bastante, que a produtividade, quando você poda e ela abre a planta, a produtividade entra para dentro da planta e começa a produzir mais. Então, quer dizer, você perde, mas não perde tanto, pode dar uma planta inteira. Enquanto aquela planta está recuperando onde você entrou a drástica, aí começou a produzir, você faz o outro lado e vem com a condução das podas leves. Nas podas das tangerinas, no caso, vamos falar em Poncã, nós fazemos poda, às vezes até 2 vezes antes da colheita Poncã, porque a Poncã tem muito galho mole, que a gente vem fazer a estrutura, escoramento por estaca, essas coisas, a gente acaba conduzindo as plantas com poda nas varetas que acabam descendo, entrando no meio da rua, e acaba perdendo pouca produtividade e ganhando eficiência na questão do controle fitossanitário das plantas, né? Então, são experiências que a gente acabou fazendo lá na fazenda e tem toda a diferença. A questão da poda manual, o Fernando falou, é de extrema importância, isso é nítido, na hora que você faz a limpeza de galho seco, principalmente em tangerina morcote. É visível isso aí, né?
A gente vai no campo lá, a gente se preocupa, lá em Minas a umidade é muito alta, todo dia tem orvalho, parece uma chuva todo dia pingando no telhado, e a alternária é violenta. Então, nós temos que fazer esse controle nítido, temos que ter que a morcote, cada dia que passa, ela é um desafio para nós, então temos que cuidar. E tem aquelas podas, as máquinas pneumáticas, né, que vai tirar só um galho mestre só lá, abrindo, que nem falou o Fernando, falou, abrir taça, tirar um galho do meio, é umas coisas mais manual que temos que aprender no dia a dia com o pessoal que trabalha com essas frutas de caroço, fruta essas frutas que exigem mais poda, né? Então, daí não tem muita eficiência, né? Temos que ganhar eficiência quando você pega na mecanizada. Mas acho que explanamos, acho que tudo isso aí. Como é que está o tempo nosso aí, tá, Cacá? Tá tranquilo? Podemos abrir aí para umas 3 perguntas aí. Quem vai fazer pergunta, levanta a mão aí. Valéria. Ô, Tony, você se lembra quando a gente viajou com a Lenice, que nós fomos para o Peru, não, nós fomos para o Chile, que eles faziam uma abertura na planta para o poente? Você chegou a fazer alguma experiência daquele tipo de poda? Sim, que a gente está falando, né? Precisamos ter fruta de qualidade, com coloração, casca, a gente tem que pensar em tudo, né? Você viu que eles, além da poda, eles passavam um produto na hora de podar para não portar mais naquela árvore. Então, são coisas que a gente está falando, somos carentes nessa parte de poda. Quando nós saímos para fora do Brasil e vamos visitar os outros países, por exemplo, a Espanha, nós somos agora, tem um problema sério do caramujo no Nordeste, e em outras regiões também está tendo. O pessoal, na Califórnia, eles pintam o tronco das plantas com cobre vermelho para o caramujo não ter acesso na planta. Então, 100% das plantas são pintadas com cobre vermelho. Então, são testes que a gente precisamos trazer para dentro da frente, ferramentas que produtos para serem utilizados após a poda, na hora que ela começa a vegetar, a gente segurar essa vegetação para essa planta ficar mais compacta, o internode ficar mais curto, Então, são ferramentas que a gente precisa trazer para dentro do campo, são testes que a gente está fazendo, mas tem muitas outras opções fora do Brasil que nós precisamos aprender muito para trazer para dentro de casa ainda e melhorar nessa questão dessas podas nossas. A poda manual é uma poda que não fica barata, é uma poda que fica caro, mas depende da variedade, o valor agregado da fruta é de extrema importância, e quando mais se fala de fruta de mesa. Eles passavam tinta, né? Tinha um hormônio junto, O Tony. Essa foi a Valéria Quartieri, diretor. Décio, né? Posso complementar só e fazer uma pergunta para o Júnior? Faz um tempo atrás eu conversei com o Girardi, parece que na Espanha tem uma máquina para fazer poda de abertura. Vocês conhecem? Parece que está vindo para o Brasil. Em V. Eu acho que isso facilitaria bastante a questão por causa de mão de obra, né? E ela é efetiva. Eu já vi imagens na internet, mas não conheço lá em loco. Vocês conhecem? O que vocês acham? Eu já vi essa máquina, mas conhecer ela em loco, não. Entendeu? A gente já na maçã que o pessoal pediu, né? Para abrir aberturas no muro frutal deles lá, eles pediram isso. Até a gente está desenvolvendo uma máquina para eles para isso. Facilitaria bastante a questão da mão de obra. A Valéria falou desse pessoal do Chile, eles vieram da palestra aqui, né, na época, no Citros de Mesa, e o resultado é muito interessante. A abertura de copa, a gente também tem isso, da qualidade da fruta, do calibre da fruta, na cor da fruta, né? Para quem trabalha com Citros de Mesa, é um ponto importante para a pesquisa aqui. Sim, sim. Bom, eu sou o Décio, eu sou mestrado, eu fiz mestrado lá na Espanha, e eu queria só fazer uma sugestão, inicialmente parabenizar vocês pelo assunto, pelo tema e pelas exposições. Mas eu queria lembrar uma coisa, eu acredito muito que existe aqui para nós, no Brasil, de forma geral, ainda existe uma distância muito grande entre o assunto poda e a base disso, que seria fisiologia. Então, é preciso entender outros processos ligados à fisiologia, que mexem principalmente com a produção, para que a gente possa estar executando uma poda adequada.
Então, eu queria sugerir isso aí, principalmente para o Fernando, para o centro, que a gente pudesse ter aqui no Brasil aquilo que eu vi na Espanha, que é uma base, um fundamento para todo tipo de poda que se vai fazer. Agora, isso baseado principalmente nos processos produtivos ligados à fisiologia. Então, acho que está faltando isso. Quando a gente discute que produziu mais ou produziu menos, muitas vezes a interferência disso não é porque simplesmente podou. Algumas vezes por podar em hora errada, outras vezes por podar uma distância, um diâmetro de ramo errado. Então, existe um entendimento muito grande da parte de fisiologia que deve ser entendido antes de estarmos falando de poda. Só isso. Deixa eu só complementar o que o Décio está falando lá, é o seguinte, eu achei de extrema importância a pergunta, Décio, porque a gente viaja o mundo lá fora, né? E o mundo lá fora é uma citricultura que praticamente tudo irrigada, né? Vamos falar. E o fator climático interfere bastante na questão de poda por indução. A indução deles é feita por frio lá, né? E o frio é boa parte do estresse deles lá, né? No caso nosso aqui, nós precisamos aqui, no caso de seca, né? E depender do fator climático, que cada ano está mais complicado. Nós, no sul lá de Minas, nós temos, quando eu fui em 2013, que eu fui a primeira vez para a Califórnia, e estava eu com o senhor Roberto Fukugalti, nós tiramos uma foto, eu e ele, e eu falamos assim, quando nós vamos ter uma qualidade dessa no Brasil? E hoje nós estamos colhendo os frutos lá no sul de Minas, a mesma foto que nós tiramos na W Morcote, nós estamos colhendo essa W Morcote no sul de Minas, com a mesma qualidade, mesma coloração dos outros países. Então, o meu estresse lá em Minas, eu posso irrigar o ano todo, tranquilo, mas o fator que induz a florada lá é a oscilância térmica nossa, mais ou menos de 15 a 20 graus de manhã que nem hoje. Estava vindo para cá, meu pai me mandou para mim quantos graus estava lá? 5 graus. Quantos graus estava aqui? 17. Então, essa questão da qualidade da indução para florescimento, nós temos que estudar muito. Regiões quentes, essa região que nós estamos, a citricultura está migrando aí, uma região quente de irrigação, que vai demandar irrigação, e isso aí temos que estudar muito, porque nós temos todas as variações dentro do Brasil, né, que lá no mundo lá fora praticamente são poucas que tem. Então, acho que nós temos que avançar muito nessa questão de estudo. Viu, Tony? Então, perfeito, é isso aí, eu concordo. Eu sou de Itapetininga, eu tenho uma citricultura na região sul de São Paulo, muito diferente daquilo que acontece no norte. E essas diferenças, inclusive de clima, também faz com que as diferenças que a gente tem na poda aconteçam, né? A gente não precisa nem sair de São Paulo. Dentro de São Paulo, existem situações no sul que não se comparam àquilo que a gente tem no norte do estado. De qualquer maneira, eu acho que tanto essa parte, principalmente do florescimento, né? A parte do florescimento é muito importante para que a gente possa estar trabalhando a poda em cima disso de uma maneira um pouco mais voltada para a fisiologia. Então, é só isso. Aquilo que o Fernando, né? O Fernando entendeu aquilo que eu sugiro, tá? Não, entendi. Só complementando, Décio, a gente trabalha com demandas, né? Nós somos poucos hoje pesquisadores, vocês sabem, né? Não só no Instituto Agronômico, mas nas universidades que trabalham com citros. A Unesp, hoje, de Jabuticabal, acho que tem, se tiver 1, 2 pesquisadores, professores, né? Tinha uma equipe muito maior. Exalc tem alguns. Então, a demanda, a gente tem uma pressão grande da indústria, né? Porque a indústria, ela é a maior parte da área, o maior número de plantas. A gente está com um projeto grande aprovado na FAPESP agora, com a citrosuco, com uma demanda específica para fruta de indústria, e a poda não está na pauta. Então, acho que esse fórum, Tony, ele é muito importante, que vocês têm que pautar realmente os temas que são importantes para a agricultura de mesa. Eu concordo com o Décio. E hoje a gente tem uma abertura muito grande, né? O Estado pode fazer parceria com instituições privadas. O colega aqui, o Júnior, falou da máquina, já tem a máquina para trabalhar. Às vezes, um recurso de uma empresa, de uma fazenda,
que tenha um fomento aí para uma pesquisa dessa, que o Décio está no campo, ele sabe que é trabalhoso trabalhar com poda, né? E fazer fenologia, acompanhar os estágios fenológicos, trabalhar com fotossíntese, com fotossimilados, é complexo e custa, né? Então, as possibilidades de parcerias, né, com empresa, do Estado, agência de fomento, isso é muito bem-vindo. Então, a demanda tem que vir do setor também, e com apoio. Se tiver o apoio financeiro, fica mais fácil para a gente fazer e tocar isso aí. Então, a gente está aberto a essas parcerias e concordo com o Décio. Eu tive uma dificuldade enorme de achar trabalhos, Décio. Não tem. E mais complexos, assim, de fotossíntese, não, de fisiologia, não tem mesmo. Obrigado. Olá, Eduardo. meu nome é Camilo Medina. Bom dia, parabéns pelo tema, Tony, Fernando, Fukuda. O assunto realmente é muito interessante. Eu trabalho com fisiologia já há bastante tempo dos citros, né? Especializado no assunto. E realmente o Décio também tocou no assunto que realmente as pesquisas, e como você está falando, Fernando, precisam ser realmente aprofundadas, né? O assunto é amplo, diverso, especialmente na área de nutrição. Eu tenho até uma pergunta a dizer, algo que eu já andei fazendo alguns cálculos sobre, por exemplo, a questão de reciclagem de nutrientes após a poda, né? Quanto se recicla de nutrientes após você jogar uma grande massa de uma planta no chão, né? E aquilo pode ser, por exemplo, aproveitado. A gente sabe que uma poda mais grave, severa, muitas vezes elimina 20 metros cúbicos de uma planta, e cada metro cúbico consome 40 gramas de nitrogênio, 40 gramas de potássio. Então, as doses de nutrientes que se joga ao solo novamente é muito grande. Uma boa parte disso tem que ser calculado para ser observado nas podas, nas reciclagens, né? A exigência posterior de micronutrientes é muito grande. Então, toda essa parte de nutrição está realmente também envolvida. E o assunto é tão polêmico que em alguns países e algumas literaturas estrangeiras mostram que, por exemplo, após uma poda muito drástica, deve-se cortar a adubação nitrogenada em determinadas proporções, como o Leandro Tomés comentou alguma coisa. Então, as medidas são importantes. Os outros aspectos ligados também à nutrição de plantas, quando a gente... muitos experimentos, aqui está do meu lado o colega Dino Batalha, que participou de todo o grupo de Paulista de Educação e Calagem de Citros, e também todos os programas de construção da nutrição do Instituto Agronômico levaram em consideração muitos pomares de informação e as adubações de pomares de 6, 8 anos, espaçamentos maiores. Então, a nossa base ela não é feita em cima de pomares extremamente fechados, extremamente já crescidos, adultos, né? Então, os equilíbrios nutricionais também têm a ver com o crescimento, com o envolvimento todo esse processo. Então, realmente é importantíssimo entrar com essa área de estudos. A gente tem também alguns trabalhos com biorreguladores para inibir crescimento que estão dando muito certo. A gente pode colaborar de alguma forma e dizer que realmente o tema foi muito bem escolhido pela banca, os assuntos muito bem abordados. Queria só parabenizar e ver se alguém de vocês pudesse cumprimentar o Leandro, falar sobre essa questão de reciclagem de nutrientes dentro do sistema de poda e os ajustes de nutrição necessários para que se possa ter uma produção equilibrada e não voltar a ter um monte de problemas depois. Então, obrigado. O que o Camilo está falando é um negócio que nós já quebramos muita cabeça com isso, porque lá atrás nós fizemos trabalho dentro da farm de destruição de planta de 1 a 9 anos, para ir entendendo quanto que tinha lá de nutriente, lá de nitrogênio, zinco, manganês. Nós temos isso tudo guardado lá dentro para determinar um tanto que a gente colocaria além da exportação, que a planta faz tudo, mas para que ela fizesse esse desenvolvimento. E eu brinco que ficou faltando a poda. O que acontece depois com a poda? E essa reciclagem, né, que a gente não sabe como é que isso acontece. A gente sabe que isso acontece porque a gente fez agronomia lá, sabe que isso vai acontecer. O problema é o tempo que isso vai acontecer, mas vai acabar acontecendo. Então, sim, eu acho que nós precisávamos, por isso que eu falo que tem inúmeras teses
para o pessoal aí de faculdade fazer coisa fantástica. Nós temos um monte de ideia, mas nós não conseguimos operar essas ideias por causa de tempo. Mas isso é importantíssimo, o que o Décio falou também. Eu estou voltando do Rio Grande do Sul numa reunião de fisiologista. Puta, eu vi uns negócios de hormônio lá, assim, que vim pensando nesse negócio de hormônio, testar o hormônio depois da poda, hormônio, e é fantástico. Só que nós nós não conseguimos rodar, porque o Fernando falou um negócio. A gente tem contribuído muito com o pessoal da Unesp de Jabuticabal, e estamos abertos para isso. Se vocês quiserem fazer algum trabalho de poda, a gente pode contribuir com a avaliação no campo, para vocês não gastarem tempo com isso, usar o know-how, a ideia de vocês, e a gente fazer as avaliações, para a gente ter isso. Isso é importantíssimo, a gente ter fundamento, porque hoje nós viemos aprendendo praticamente sem fundamento. É o que eu ia falar, só a gente está na era de analisar dados, né? A gente tem muito dado armazenado. Vocês, por exemplo, vocês devem ter dados de análise de fertilidade de solo em talhões que foram podados, talhões que não foram podados. O Barreto está aqui, ó, se você pegar um banco de dados de talhões que foram podados naquele ano, que não foram podados, e que tem o mesmo manejo, a mesma variedade, a mesma combinação, dá para extrair muita coisa. Hoje tem machine learning, tem várias técnicas de inteligência artificial, inclusive o Dirceu coordena um CCD, né, na FAPESP, de inteligência artificial com machine learning, com avaliações de grande quantidade de dados, talvez dê para tirar alguns dados. Me corrija se eu estiver errado, Boreto. Porque se você tem os dados pontuais e sabe se fez poda, se não fez, dá para estimar algumas coisas. Mais uma pergunta? Meu nome é Leandro Donato, falo de Santa Fé do Sul. Gostaria de saber, por exemplo, no processo de poda, após o processo de poda, o uso de bioestimulantes, ele pode contribuir para a volta dessa planta na sua parte produtiva, ter uma rapidez nesse processo aí, após uma poda drástica, assim? Essa é uma boa pergunta, é por isso que eu vim de lá com a cabeça maquinando um monte de coisa. Nós faz às vezes bioestimulante nessas podas drásticas, os bioestimulantes que estão no mercado aí, mas não sei se eles são um negócio ideal para aquela hora lá. Talvez tivesse que ser mais porque eles são produto com equilíbrio dos 3 hormônios de crescimento lá. Seria, às vezes, melhor usar um só nesse momento. Eu vim com esse pensamento aí, assim, mas tudo isso nós precisamos testar para depois indicar. Nós não podemos fazer, porque senão vira uma loucura, né? Vira um negócio, mas nós não vimos um resultado fantástico de onde você põe e de onde você não põe, não. Eu sou da Biotil, bioestimulante, de Santa Fé do Sul, do grupo Âmbar Amaral. Estamos aqui à disposição para colocar o nosso produto à prova, para que eu tenho certeza que pode contribuir bastante. Tá? Legal. Só complementando só aí, nós aqui no Brasil tem muito aquele negócio de falar, de fazer preço em cima de dose de produto. E quando você vai para fora do Brasil aí ver os outros, vamos dizer, a alga, por exemplo, o Ascophyllum nodosio, que todo mundo conhece, vamos falar nem marca, vamos falar nome comercial de produto aí, as doses que é usada lá fora são muito maiores do que a nossa, entendeu? Então tem muita coisa para ser testada. Quando nós falamos de usar meio litro de Ascophyllum nodosio aí, lá eles usam 3. Então temos muito essa questão de viver, o Brasil quer muito fazer essa questão de preço em cima de dose. Então é um erro muito grande nosso, para vender produto, agregar muito valor em cima do produto e não entregar eficiência. Eu acho que nesse problema temos que buscar primeiro a maior eficiência, para depois buscar cada dia mais o melhor resultado, né? Então, isso a gente acaba aprendendo lá fora e vendo isso também, que tem muita diferença. Continuamos aqui na frente. Eu sou o Eduardo Firmino, da Solo Sagrado, e o Décio levantou um ponto importantíssimo aqui, que é a questão da fisiologia. E nós temos que lembrar que lá atrás, o professor Albrigo nos ensinou a questão de diferenciação de gema. E aqui no Brasil, a doutora Regina segue a mesma linha.
Então, eu acho que essa questão de a grande pergunta, quando fazer a poda, eu acho que nós temos que ter um entendimento antes de em que fase fisiológica nós temos as nossas gemas. Porque o crescimento de uma gema, ela pode gerar um fruto vegetativo ou um ramo reprodutivo. E eu acho que esse é o ponto, porque me parece, e aí obviamente vocês que vão comentar isso, mas me parece que é muito mais inteligente nós podarmos o que está na fase vegetativa do que ramo diferenciado que já está induzido, né? E aí a grande pergunta é, como medir isso antes de fazer a parte horticultural, que é ir lá e podar a planta? O grande problema da poda é o seguinte, Eduardo, é a limitação que você tem de janela. Tem um momento ideal lá, você fala assim, ó, se você pegar ali no início do estresse hídrico e você podar essas plantas aí, eu vejo assim, as melhores produtividades que nós temos é você deixar a planta estressar um pouco e entrar com essa poda. Só que isso é uma janela de 20 dias. E a gente, eu sei, eu brinco sempre com os caras, falo, esse é o melhor dos mundos. O produtor pequeno conseguiria fazer isso muito tranquilo. Mas quando você vai para as áreas maiores, nós não temos nem máquina hoje, mesmo nos grupos grandes, para fazer uma janela tão pequena. Então, eu sei que causa um dano. Poderia ser muito melhor. Mas, para a extensão, isso acaba sendo um mal necessário, porque são visões muito diferentes uma da outra. Então, assim, eu concordo com você, que precisa estudar tudo isso aí, ter os estudos, mas, assim, e ver o que minimiza essa saída do melhor momento para tudo que você é obrigado a fazer. Então, assim, é um paradoxo grande, porque nós não temos nenhuma fazenda hoje que consegue fazer uma janela de 50 dias, por exemplo. É tudo janela maior. Por isso que nós temos que ter uma frequência, acaba podando numa época talvez que nem é ideal. Você poda numa época de setembro, outubro, por exemplo, essa planta cresce pra caramba. E você é obrigado a fazer lá a segunda poda lá. Mas se você também deixar ela lá de setembro até março para ir lá podar ela, você vai podar tudo ramo grosso, ramo que já amadureceu. Nós temos um trabalho no início da poda, nós fizemos um trabalho de grossura de ramo. Você passou de 1 centímetro de diâmetro, você não tem quase nada de fruto. Nada de fruto e ramo de 60, 70 centímetros no final. Nós temos isso medido. Medimos numa propriedade isso aí. Então, assim, mas eu acho que, teoricamente, nós precisamos ter a prova de que esse momento aí talvez seja o melhor. Para nós, a gente já viu em quantidade de fruta, que depois do estresse, você estressou 10 dias essa planta, 15 dias, você faz a poda, deixa ela mais um tempo estressada, para depois irrigar, é o melhor produtividade. Só que isso aí é uma janela de 20, 30 dias. E é o que você falou, talvez com o estudo, você fala assim, essa gema está assim. O que nós podemos fazer nos outros momentos para arrumar isso aí? Nós não vamos arrumar, mas mitigar esse dano aí dessas plantas aí. Com pera, tem diferença. Você vê nitidamente lá na tese da Camila, é diferente. Você vê comportamento totalmente diferente. Eu achava que isso aí ia acontecer tudo igual. Mas não, você vê que pera tem um estímulo maior, produz um pouquinho mais que a testemunha. E, além disso, ela, quando tem meses lá que foi muito alta a produtividade. Muito mais alta, assim, muito mais alta. Então, assim, é o que você falou. Explica e tudo nisso aí. Bom dia a todos.
Meu nome é Maurício Tristão, minha pergunta vai para o Fernando. Eu tenho acompanhado os trabalhos do Fundecitrus em relação ao greening. Participei de diversas reuniões já. E eu gostaria, Fernando, que você comentasse a questão da poda versus as brotações novas, favorecendo a infestação por conta da preferência do psilídeo a brotações. Como e quais cuidados ter para fazer a técnica da poda de uma forma correta, sem que haja uma situação que favoreça o greening. Você pode comentar, Fernando? Sim. É difícil, viu? Porque a gente tem que podar nesse período de inverno, pós-inverno aqui, que o Eduardo estava falando, que o Fukuda falou, que é o período de repouso. Você não pode podar muito próximo da florada, e aí vai chover, vai vir broto, e vai vir florada, e vai vir psilídeo. Então, o que eu posso falar, até o trabalho que o Fundecitrus publicou, que ele fez de poda de topo, tá? Ele trabalhou com borda, pensando em plantas iscas, né? Ele intensificou a poda na borda para ter brotação, para ter isca. A falha do trabalho foi o manejo do psilídeo. Então, tem que intensificar o manejo do psilídeo quando tiver broto. Então, é muito boa a sua pergunta. Já a gente sai um pouquinho da poda, mas acho que para os produtores que estão aqui, monitoramento de brotação na propriedade e armadilha amarela para captura de psilídeo e intensificar a aplicação. Intensificar, que eu falo, é rotacionar, aplicar na hora, quase que semanal, né? A gente fala rotacionando, respeitando o período de carência também dos produtos para colheita, né, quando tem colheita, mas é um paradoxo aí, você vai podar, vai vir brotação e vai ter maior ocorrência de psilídeo. Uma última pergunta aqui do presidente. O pessoal está fazendo bastante perguntas aqui. Parabéns para todos vocês. Quem lá em cima? O presidente passou a vez. Quem chamou lá em cima? Alguém chamou? Alguém chamou? Lá no meio. Então tá. Presidente, já voltamos aí. Bom dia, José Renato. Duas perguntas. Primeiro, se a poda na Murcote, ela serve como desbaste também para a gente economizar no desbaste manual. Segundo, uma situação prática. O pomar de Amelin está florido, tinha carga, e eu colhi esse pomar de Amelin. Como que eu faço se eu tenho que fazer poda ou não poda? Espera essa florada para ver se vai pegar ou se não vai pegar? Essas são as duas questões. Obrigado. Bom, das tangerinas, nós fazemos esse trabalho, né? Nós deixamos para ver questão, cada ano que passa o fator climático está impactando bastante. Se for uma área irrigada, beleza, você tem um controle melhor na sua mão. Se for uma área de sequeiro, você tem que deixar ver o pegamento, como vai se comportar, porque está derrubando fruta até maior. Tangerina nem tanto, que não derruba tanto, mais laranja. Mas a gente faz essa condução, sim, de desbaste com máquina. A gente deixa pegar um tamanho maior, na hora que ela dá aquele tombamento, ela vem, a gente acaba vindo e dando uma acertada na planta e dando um desbaste depois na mão, nas pencas só, deixando um espaço mais ou menos de 4 a 5 dedos de uma fruta de outra e tirando as pencas. E da florada, acho que o Leandro, melhor você falar, eu não tenho essa experiência. Ô Zé, o que a gente faz nesses casos aí? Nesses casos, a gente não tenta mais, que já explodiu a florada, já está florando, você já colheu. A gente vai lá e faz uma poda que nós não gostamos, faz uma poda em pé, para abrir a área de trabalho, porque a poda, na verdade, uma das grandes funções dela é manter essa área de trabalho nosso para isso. Provavelmente você tenha que fazer uma poda em pé, afetar pouco, porque isso aí já está no processo praticamente daqui a pouco de pegamento. Você poda em pé e lá na frente, qual que é a largura que a gente fala para os clientes nossos podar? É a largura da tua turbina, mais 40, 50, é o que você consegue fazer os bicos pulverizar bem. E soma essas duas e faz a abertura. Não dá para
por exemplo, de você entrar lá e agora fazer uma poda drástica, que a produtividade, porque Hamlin também, você não vai ter outra florada, é só essa. Então, assim, aí eu brinco sempre, o produtor está cacifado, e isso é um talhão no mundo de área lá. Não, esse talhão no mundo de área, vamos acertar, vamos ajustar ele. Por isso que eu falo que decisão disso está sempre ligada num conjunto de coisas muito grande da condição do produtor, o que ele pode perder para o ano que vem, o que ele não pode. Mas eu acho que, assim, a saída, se você não pode podar essa área, porque o produtor ficar sem produção nessa área, porque se você podar um pouquinho mais drástico, ele vai ter perda de produção nessa situação já. Então, talvez é fazer uma poda em pé. Só queria uma parte para falar um negócio que eu falei dos pomares mais adultos. Como é que nós comportamos hoje no pomar? Qual que é o plano do pomar que nós deixamos nas fazendas de pomar novo? Que planta, como é que vai ser lidado com poda nesse pomar? Bom, nós deixamos um critério simples e ensinamos o administrador lá, o cara, porque nós não conseguimos cuidar de todos os talhões. Então, qual que é o plano hoje que a farm fala assim, larga lá e é isso que o cara vai fazer? Nós pegamos 2,10 do espaçamento, 2,30, de acordo com o que o produtor queira, e tiramos do espaçamento. Então, por exemplo, 2,30 menos 7 metros, sobra 3,70. Aí você divide esses 3,70 por 2, quando a planta chegar do tronco até na projeção da copa, nessa medida do que sobrou do 2,30 dividido por 2, é a primeira poda. Então, ele fica sabendo, meu pomar é de 6, tudo bem, isso vai acontecer muito mais cedo. Então, ele fica sabendo quando, por quê? Porque esse espaçamento da projeção da copa até na saia, ele vai ficar fixo uma vida inteira. Por isso que eu brinquei que o de 5,25 lá é 1,40. Então, a gente deixa planejado, para a gente não precisar ficar falando todo o tempo, e às vezes não ter controle, porque o cara esquece. Então, assim, quando que é a primeira poda? Tira os 2,30 de área de trabalho, que é a bitola do trator, e divide por 2, é uma banda, quando o tronco, a projeção da copa chegar nessa medida, a primeira poda vai ser ali, e aí é frequente. Daí para frente, nem todas as plantas vão ter chegado, mas a máquina anda naquela linha. Aí é o serviço para o Júnior, que eu brinco, de um dia ter uma regulagem por talhão, que já vai ter, o cara vai lá, vai apertar o botão, essa regulagem é fixa. De manejo já tem, né? A automação vai custar um pouco mais caro, mas o cara vai ter um banco de dados lá, que vai podar aquele talhão sempre no mesmo formato. Aí acabou o rolo de nós brigar com o administrador. Falou, ano passado, inclusive. Então. Agora a pergunta. A altura também, ela é de acordo com o espaçamento. Num talhão de, por exemplo, de 7 metros de rua, para a gente ter 8 horas de saia de sol, isso no pior das hipóteses, o sol correndo de atravessado no talhão. A gente, por exemplo, no de 7 metros, a gente pôs isso em AutoCAD e acompanhou no campo para ver se era verdade. 4,30 metros dá para você deixar de altura aí. Quando você vai num talhão desse de 5,25, nós já temos que cair isso aí para 3,5. Não tem jeito. Então, assim, varia muito, mas hoje no norte de São Paulo, nós não deixamos mais nenhum pomar nosso, nenhum, seja o espaçamento que for, acima de 4,5. Porque tem trabalho do Zé Antônio lá, que a curva de... O Zé Antônio tem um trabalho que ele até guardou, engavetou um pouco. Ele pôs 50% da lâmina e 100% da necessidade. Até os 10 anos, eles foram igualzinho.
produziu igual. A partir dos 10 anos, começou a inverter, os 50% de lâmina começou a perder produtividade. Aí o Zé acabou guardando isso aí. Eu e o Zé fomos lá, levantamos um dia, porque eu li um artigo de Israel, mostrando que o melhor método para economizar água em cultura perene é o tamanho da planta. Vamos correlacionar com a altura. O Zé tem isso lá guardado. Falei, Zé, publica isso aí, velho. E você vê nitidamente, a partir de 4,5, as irrigações de gotejo vão ficando... Elas não têm capacidade de manter a produtividade dessas plantas acima de 4,5. Por isso que hoje nós determinamos lá que nada mais acima de 4,5. Exatamente. Última pergunta do nosso presidente. Ô, Leandro, é para você mesmo. Nós, como produtores de mesa, temos que prezar pela qualidade. Eu vejo que muito pomar tem problema de saia. O produtor não poda a saia, porque sempre está cheio de laranja a saia. E aí ele perde no herbicida, que queima, né, o cara passa errado. Ele perde no final de ano nas tardias, porque chove demais, dá fitófora. Né? Então, qual que seria o conselho assim, para podar a saia, o melhor momento? E desde pequeno, o pomar sempre podando e levantando essa saia para manter a qualidade? Tá. Nós não trabalhamos demais com fruta de mesa, mas nós sabemos que isso é um problema até para nós, de saia, porque essas plantas é muito produtiva hoje e elas encostam rapidinho lá no chão. Nós não temos nada disso. A única coisa que a gente sabe é o seguinte, que quando você muda a formação, no início da formação, você sobe um pouco mais, poda muda mais alta, faz pernada mais alta, isso aí deixa de ser um problema. Mas é tudo que nós não queremos, para nós de indústria, é tudo que nós não queremos que aconteça. A gente quer que a saia fique o mais baixo possível lá. Então, eu acho que talvez a solução disso aí seja no início da formação lá. Você trabalhar com a formação muito mais alta da muda. Hoje a gente trabalha com 45 na indústria, teria que ser uns 50, 55. Duro disso que inicialmente você deixa mais alto, perde um pouco de vigor. Mas seria o ideal para você ter saia mais alta. Não ter máquina de poda, eu vi algumas adaptadas para cortar. O pessoal adaptou ceifadeira para cortar a saia. Mas, para mim, que trabalho com muita indústria, a hora que eu olho lá, aquilo lá me dá uma dó do caramba, de olhar aquilo lá. Agora, Tony, por favor, queria que você agradecesse e lesse a placa Laranja Amazon. Bom, não sei se vocês chegaram, vi na hora da entrada ali, tem uma bem na frente do escritório da BCM, uma laranja lá, né? Foi uma parceria da Amazon aí. Tem alguém da Amazon aí? Felipe, Heber, tá? Tem ninguém? É uma parceria, eles fizeram essa doação para nós. Essa laranja é uma doação da Amazon AgroScience para a BCM, simbolizando o legado construído por todos nós agricultores da associação. Cada pomar representa uma história, um esforço coletivo, um futuro que se fortalece a cada safra. Obrigado a todos que fazem da citricultura um verdadeiro patrimônio. A BCM Amazon. Obrigado pela parceria aí. Aproveitando os aplausos, convido para agradecer, em nome da BCM, a diretora Valéria Quartieri, para entregar a lembrança aos palestrantes que participaram dessa mesa de conversa fantástica, com uma grande participação. Por favor, então, a diretora fazendo a entrega e os nossos participantes posando para a foto, por gentileza. Eu acredito que lá na frente, né, no final, naquele backdrop bonito lá na frente, né? Beleza. Então, a Valéria fazendo a entrega, e nós agradecemos e aplaudimos mais uma vez Antônio Carlos Simonetti, Nivaldo Mundim Júnior, Leandro Fukuda e Fernando Alves de Azevedo. Muito obrigado a todos vocês pela brilhante participação nesta roda de conversa.